Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Linter Sistemas. Eu sou o Celso Bellini, da área comercial, e hoje nós vamos abordar um tema que naturalmente vem ganhando espaço gigantesco, não só dentro das empresas, como também no imaginário da população de um modo geral, que é a inteligência artificial. A proposta aqui é fazer isso de uma forma bastante pragmática e pé no chão. Nós vamos tratar isso na esfera do planejamento e programação de operações industriais. Quando se fala de IA, pessoal, muitas vezes surgem expectativas de soluções quase mágicas, totalmente autônomas, capazes de substituir decisões humanas e complexas da noite para o dia. Mas na prática industrial nós sabemos que não funciona assim. O PCP possui inúmeras variáveis, restrições e particularidades que exigem conhecimento operacional, experiência e análise crítica. Por isso nós, com muita convicção, nós enxergamos a IA não como substituição do programador, mas como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. E é exatamente nessa linha que o Drummer APS começa sua evolução nessa área. Hoje nós já temos recursos de interação inteligente com a documentação e conhecimento operacional do sistema, permitindo acelerar consultas, entendimentos e apoio ao usuário do dia a dia. E os próximos passos caminham justamente para ampliar esse suporte, ajudar na interpretação dos resultados, apoiar análises de cenários, facilitar consultas operacionais e tornar a interação com o sistema cada vez mais natural e produtiva. Tudo isso sempre mantendo o ponto central, as decisões continuam baseadas na lógica operacional real da fábrica. Ao longo desse webinar, nós vamos mostrar como o Drummer APS continua evoluindo como uma solução robusta de APS, com capacidade finita, sequenciamento avançado, forte otimização de setups, integração do MRP com o APS, simulações rápidas, ou seja, um motor potente para suportar os avanços da IA. E dentro desse contexto, mostrar também como a IA começa a entrar de maneira útil, gradual e realmente aplicável ao ambiente industrial. A ideia aqui, pessoal, não é vender futurismo, é mostrar caminhos concretos de evolução tecnológica que possam gerar ganho real para o PCP. Então, bora lá começar? O que eu preparei hoje? Então, eu vou passar rapidamente uma visão sobre a Linter, os módulos que compõem a solução Drummer, fazer uma demonstração geral, rápida, como o Drummer está hoje, o que nós já temos de A, e vou mostrar um protótipo, o que a gente está realmente implementando, o que está vindo aí nas versões futuras. E na sequência final faremos algumas conclusões, tá bom, pessoal? As dúvidas podem ser colocadas aí no final, na medida do possível, se sobrar um tempo, eu vou estar respondendo junto com vocês aqui, ok? Vamos lá então, pessoal. Falando um pouquinho aqui da Linter, né? A Linter é uma empresa nacional, estamos aí no mercado desde 1990, ficamos aqui em São Paulo, portanto, já há mais de 30 anos aí desenvolvendo soluções em planejamento e programação avançada da produção. A nossa equipe ela tem bastante experiência nos problemas típicos do chão de fábrica. Estamos sempre vendo as novas técnicas e metodologias para quem está incorporando o produto que é de mais moderno e comprometimento forte aí com o sucesso das implementações. Os principais parceiros são os desenvolvedores de RP Soluções MES e algumas empresas de consultoria que fazem trabalho de implementação com a gente. Hoje nós temos uma presença mundial em vários países, em função de alguns contratos internacionais. Aqui são os clientes típicos da solução Drummer. Você pode perceber, são clientes de diversos portos, segmentos, RPs e processos diferentes, que acaba demonstrando que é bastante flexível do ponto de vista de parametrização. Bom, entrando no produto em si, o Drummer APS, Drummer é o baterista, é o tocador de tambor que vai ditar ritmo na fábrica. Ele é um conjunto de módulos e funções voltados ao planejamento e programação avançada da produção com o conceito de capacidade finita para sequenciar e priorizar operações, materiais, mão de obra e demais recursos. Ele possui um conjunto bastante amplo de funcionalidades que englobam basicamente os três principais elos de uma cadeia: clientes, fábrica, fornecedores. O core central está justamente nesse miolo fábrica. Nós temos o engine de MRP, o APS, que faz sequenciamento com capacidade finita, Kanban eletrônico, que introduz uma gestão visual. Aqui em fornecedores temos
a extensão desse MRP finito na gestão de matérias-primas e itens comprados. Do lado de clientes, desenvolvemos esse conceito do VMI, que faz uma gestão dinâmica de reabastecimento de estoque. O MPS, que projeta volumes, projeta um mix de produção baseado nas principais restrições e metas de estoque. E para quem tem que desenvolver um projeto do produto antes de liberar para a produção, temos o Project, que insere o contexto da engenharia dentro da seara do PCP. Aqui na base nós temos o Connect, que é o responsável por fazer toda a comunicação e troca de dados com o RP corporativo. Portanto, pessoal, aqui já está um ponto fundamental, que a inteligência artificial ela vem para agilizar os processos, agilizar as análises. Só que tudo isso trabalha em cima do quê? De informação. Trabalha em cima de um motor robusto que gera essas informações para que a IA possa, de fato, ajudar na interpretação e no mostrar os resultados. Então, a gente hoje tem a convicção que esses módulos que compõem a solução Drummer formam um motor bastante robusto, bastante flexível, que dá toda essa base aí de ampliação com o uso da inteligência artificial. Se a gente pensa em inteligência artificial, é a mesma coisa que como a gente pensar num robô que tem lá o cérebro ditado pela inteligência artificial, mas ele tem toda a estrutura. Se você não tiver uma estrutura firme, flexível, robusta, aquele cérebro com inteligência artificial não vai conseguir fazer nada. Então é assim que a gente vê exatamente esses motores de programação, essas heurísticas, esses algoritmos de programação que fazem a base do Drummer APS. Okay? Em termos de arquitetura, ele sempre trabalha com RP aqui na base. Nós temos o Drummer, com a base de dados dele. Esse Connect faz a comunicação com o RP, populando diariamente sob demanda a base do Drummer. Você pode ter sistema MES, que é aquele sistema para coletar dados da produção. E em cima dessa base, nós temos esses aplicativos que fazem todo o processo de simulação e geração das informações relevantes para todo esse processo de planejamento e programação. Ele conversa com o RP numa via de mão dupla. Ele extrai dados da base do RP, processa, cria os cenários otimizados em termos de planejamento e programação, você toma as suas decisões de ações em cima desses cenários e o resultado dessa análise toda volta lá para a base do RP. Então percebam que é uma via de mão dupla, sempre puxando dados, e esses dados eles formam um tripé. São os dados que a gente precisa para fazer essas simulações na base do Drummer. Esse tripé compreende então toda a parte de engenharia, aquelas definições de como que é o produto, as estruturas, os processos de fabricação, as capacidades, o que restringe a sua capacidade de produzir e entregar produtos para o mercado, enfim, a disponibilidade que você tem de matérias-primas, itens semi-acabados, produtos acabados em estoque, e as previsões de vendas e a carteira de pedidos, que identifica as demandas, o que o mercado está puxando em termos de produtos, o que se espera vender nos próximos meses, nos próximos anos. Muito bem, ele lê também toda aquela parte de trabalho que já está em andamento, tanto na produção quanto em compras, nós chamamos aqui o Work in Process, traz aqui para a base do Drummer, você processa tudo isso e devolve para lá. Então essa é a forma que a solução Drummer conversa com o mundo externo. Então quer seja um RP, forma lá o backbone da empresa, ou planilha Excel, ou arquivo TXT, enfim, são várias fontes possíveis de extração de informações para que o Drummer possa trabalhar aqui e gerar os dados relevantes, informações úteis do ponto de vista de programação. Quais são os principais benefícios que a gente consegue atingir com a ferramenta aqui? No sentido horário, redução dos lead times, melhoria no time delivery, aumento de produtividade, redução dos níveis de estoque, maior flexibilidade na produção, maior agilidade nas reprogramações, agilidade na definição de prazo de entrega e reduções de preços operacionais de uma forma geral. Esses percentuais, pessoal, são percentuais que de fato nós temos conseguido atingir nos nossos projetos de implementação. Então veja, esses são os resultados potenciais. Então é claro, quando a gente faz o projeto de implementação, a gente sempre seta as expectativas no início do projeto. Qual foi a expectativa da empresa na aquisição do APS? Então a gente vai estabelecer esses objetivos e no final nós vamos estar comparando com os ganhos reais.
Muito bem, pessoal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma navegada pela estrutura padrão do Drummer, mostrar, muitos de vocês já viram webinars anteriores, então vou mostrar primeiro a estrutura básica, o que existe dentro da estrutura básica já de IA, e na sequência, o que nós já estamos trabalhando, implementando, e nós vamos estar liberando aqui nos próximos períodos, aí, nas próximas versões, ok? Então vamos chamar aqui o Drummer. Eu entro no sistema através de um login, informando usuário e senha. Algumas informações importantes. O Drummer é multiplanta, multiambiente, multiusuários. Então, você com uma única cópia, você consegue controlar mais de uma unidade produtiva. Vamos entrar aqui numa base webinar que montei especificamente para essa demonstração. Aqui, então, nós já estamos no ambiente padrão do Drummer. A navegação é por menuzinhos, estilo pop-up, né? Existe aqui uma gama bastante ampla aqui de funcionalidades, com uma série de conceitos por trás, né? O menuzinho é dividido por assuntos, a parte de arquivos contém aquele tripé, que forma a base de dados sobre a qual o Drummer vai trabalhar. Esse processamento, ele mostra como você cria os seus cenários do ponto de vista de resultados, então você pode criar vários cenários analisando situações específicas. Esses cenários são sempre avaliados em cima de alguns KPIs, alguns indicadores de performance que mostram qual a qualidade daquele plano e daquele programa que você está construindo, né? Do ponto de vista de arquivos, só para vocês terem uma ideia básica, quais são os dados que o Drummer manipula, que é exatamente aquele tripé. Então, vou dar uma passada bastante rápida aqui nos produtos, itens semi-acabados, acabados, matérias-primas. Cada produto tem um conjunto de parâmetros que indicam como que o sistema deve considerar do ponto de vista de quantidade mínima, quantidade máxima, quantidade múltipla. Esses itens, eles formam as estruturas de produto, essas estruturas compreendem o quê? Aquela sequência produto-processo, como que o produto é descrito, é feito na fábrica. Ele é um conjunto de itens ligados através dessa estrutura hierárquica, cada item semi-acabado tem um processo de fabricação, esse processo de fabricação, por sua vez, ele tem todo um detalhamento, indicando qual que é a sequência, quais são as máquinas, que essas operações podem ser executadas, indicando alternativas, indicando tempos de preparação, tempos de execução, recursos válidos, restrições secundárias. Então, toda essa terminologia é uma terminologia que já está inserida dentro do contexto do Drummer. E aqui é uma primeira introdução do conceito do IA. A gente acabou implementando aqui no Drummer o quê? Um assistente de inteligência artificial que ajuda o usuário, ajuda a pessoa que está manipulando, o programador, a entender conceitos. Então, por exemplo, toda a questão de help online, aquela questão de você poder interagir com linguagem natural, para indicar, estou fazendo um roteiro aqui, mas o que é restrição secundária? Então, você pode vir aqui a qualquer momento, o que são restrições secundárias. Então, essa interação já faz parte dessa iniciativa de inserir a IA dentro do contexto da ferramenta. Então, aqui, inicialmente, pessoal, foi pensado nesse ponto. Você pode estar interagindo através dessa linguagem aqui e ele vai dando respostas às questões que você vai formulando para poder justamente te auxiliar nessa operação do Drummer. A partir desse ponto, a gente tem, por exemplo, a base de engenharia registrada. Essa base de engenharia, ela contempla aqui os dados de estoque. Esses dados de estoque representam o que? A disponibilidade. Ele faz leitura também daquelas ordens que estão em andamento, as ordens de compra, enfim. Com esses dados todos, associados a dados de demanda, o que o mercado está requisitando de cada um desses produtos, que são os pedidos, as previsões de vendas, a gente já tem essa base montada para poder, então, fazer a criação dos nossos cenários e as nossas simulações, ok?
Muito bem, na sequência, o que a gente consegue fazer aqui no Drummer? Você, a partir do momento que tem essa base de dados, você fala assim, eu sou programador, eu quero criar cenários. Então, esses cenários, eles são criados com um certo objetivo. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma programação de médio prazo, ou poucas semanas que eu vou liberar para a fábrica, ou eu quero fazer uma programação de médio e longo prazo, justamente para a gente poder avaliar, por exemplo, quais são as necessidades de mão de obra que eu vou ter para o segundo semestre. Então, veja, esses cenários, como é que eles são desenvolvidos aqui no Drummer? Eu, como programador, eu venho aqui e falo assim, pô, legal, eu quero construir um cenário, estamos exatamente no dia 28 de maio, hoje. Quanto para frente você quer avaliar? Eu quero avaliar um ano para frente. Então, vou colocar aqui um cenário até o final de 2027. Venho aqui e começo a fazer a minha sequência. Então, percebam que eu estou fazendo inicialmente, pessoal, uma sequência que é a sequência que o sistema pensa. Eu comentei com vocês que ele é um motor cheio de conceitos, cheio de heurísticas, cheio de algoritmos que fazem o quê? A criação. Eles fazem o trabalho do sequenciamento. Sem essa base, sem esse motor, o IA fica simplesmente o quê? Um chat de conversa. Se você não tiver algo robusto gerando a informação, a IA não consegue gerar resultados práticos para você. Então, veja, eu estou mostrando primeiro essa parte aqui, o que existe por trás, o que existe dando suporte às informações. São algoritmos robustos. Então, eu estabeleço os meus parâmetros, faço uma leitura dos dados, então o sistema já carrega em memória aqui, primeiro, ponto de partida, o que eu tenho de demanda nesse um ano para frente. Então, é o que eu preciso programar. Eu estabeleci, então, esse horizonte, ele fez a leitura de todos os dados. Esses grids aqui no Drummer, então, eu consigo fazer uma visualização, por exemplo, de diversas formas. Vamos pegar aqui para o cliente, dentro do cliente vamos pegar produto. Você pode analisar cada um desses itens aqui individual, o que eu tenho demanda para o Big, eu tenho um item, esse produto aqui ele tem 4 demandas, um pedido e algumas previsões. Aqui eu tenho as datas que foram requisitadas. Desse produto eu já consigo visualizar o que nós chamamos aqui de plano de materiais. O que é um plano de materiais? Plano de materiais é uma balança de 2 pratos. Do lado esquerdo eu tenho as minhas demandas, do lado direito eu tenho as minhas providências. Então veja, aqui eu tenho uma única ordem de produção. O que eu preciso fazer agora, na etapa seguinte? Gerar o quê? O meu balanceamento, o meu MRP, que nós chamamos aqui no Drummer de gestão de demanda. É o sistema sugerir as informações, sugerir as ordens de produção, as providências que vão fazer o balanceamento. Aqui o agente de IA, nessa situação, ele pode fazer, por exemplo, uma atuação legal, por exemplo, o que é gestão de demanda? Então, essa gestão de demanda, a gente coloca aqui, vamos ver se ele está aqui no ar e está com os dados, né? Então, ele vai trazer aqui para você o que? O conceito que está por trás disso, pegando toda essa base que já está cadastrada aqui no Drummer. Quando ele não encontrou, quando, por exemplo, a IA que está fora do ar, traz uma mensagem aqui, mas, por exemplo, toda essa base já vai estar disponível aqui dentro desse assistente para dar esse auxílio, né? Tirar assim, extrair alguma dúvida ou dar algum conceito. Então, quando você roda a gestão de demanda, o que a gente faz aqui? O sistema ele gerou as providências nas situações ideais e, portanto, aqui eu já tenho o meu MRP gerado. Esse MRP, então, eu consigo visualizar, por exemplo, nessa lista de ordens, quais foram as ordens que o sistema gerou nessa situação ideal, e eu já consigo avaliar o impacto dessas ordens geradas pelo MRP nos meus indicadores. Como o MRP é infinito, se eu pego entrega no prazo, que é um indicador da qualidade do meu programa, ele vai estar mostrando aqui para mim o quê? Estou conseguindo atender
todos os meus pedidos, capacidade infinita. Em contrapartida, a utilização de fábrica, como é que está? Está estourada aqui, vocês estão vendo, pessoal? Porque eu tenho aquela geração das ordens num modelo de MRP infinito, e agora eu estou avaliando o impacto em cima da minha capacidade real. Então aqui já tem um estouro. Agora, o que é importante dentro da ferramenta? É identificar esses estouros e saber como tratar isso daqui. Eu tenho que respeitar a minha capacidade. Eu não posso assumir, por exemplo, um prazo de entrega sabendo que já tem estouro de capacidade. Então, o motor por trás do OPS tem que ser robusto o suficiente para identificar essas situações de gargalos, que pode ser máquina, mão de obra, ferramentais, matérias-primas, dispositivos, e não só isso, saber como tratar. Eu posso avaliar esse histograma também em outros formatos, por exemplo, a minha capacidade aqui como um todo da fábrica, essa linha vermelha, eu posso ver a carga por período, que são essas barras verdes, eu posso analisar, por exemplo, um determinado setor, como é que está uma área da fábrica, dentro dessa área eu posso cair numa máquina, num conjunto de máquinas específicas, ou a mão de obra específica. Aqui ele já me mostrou claramente o que? O conflito do MRP. Conflito do MRP infinito. E você pode ir salvando essas posições de cenários. É bastante importante para você poder ir comparando, por exemplo, cenário 1, MRP infinito. Então você pode deixar salvo aqui, né? Aí você fala, bom, com as ordens que o sistema gerou e esse perfil de carga estourada, o que vem na sequência agora? Eu preciso nivelar. Eu preciso dizer para o sistema, olha, respeite a linha vermelha e faça o quê? A eliminação de conflitos. E nessa eliminação de conflitos, existe também uma regra extremamente robusta dentro do Dremel. O processo de programação, o processo de identificar numa malha produtiva todos os gargalos ali existentes, e aqui quando você fala em gargalos, você pode identificar muito rapidamente aqui, quem que é o principal gargalo nessa minha malha? Então aqui é uma outra forma de você visualizar, ele classificou os recursos do mais carregado para o menos carregado. Então esse MB aqui é o principal candidato ao gargalo aqui da minha produção. No horizonte de um ano, ele não está estourado, mas se eu pego, por exemplo, reduzo aqui o ambiente, né, reduz o horizonte de visualização, olha lá, ele está estourado no curto prazo. Então aqui você tem condições de identificar rapidamente os gargalos, verificar em detalhes como é que está esses perfis de carga, em formato aqui de um histograma, enfim. A partir desse ponto que eu identifiquei o conflito, a sequência o que é? Olha, dispare o motor de otimização, dispare o motor de nivelamento para resolver essa questão. Então, quando a gente dispara aqui o nivelamento, o que ele faz? Ele vai verificar qual que é a melhor forma de resolver esses conflitos. Então, aqui está o perfil estourado, em termos de carga aqui, que é o perfil do MRP original. Aqui que está o perfil reprogramado. Estão vendo, pessoal? Ele fez caber dentro da linha vermelha. Está vendo? Então, ele fala, não dá para extrapolar isso daqui. Então, com a disponibilidade de recursos que você informou para o sistema, e de onde vem isso? Dos turnos, dos calendários que são informados lá no centro de trabalho, naquela parte que forma o tripé da engenharia. Né? Então, nesse momento aqui que ele vai comparar a carga gerada por um plano explodido pelo MRP com a capacidade disponível. Né? Ele pode avaliar também toda a questão de matérias-primas, como ele já explodiu o MRP e muitas vezes o grande vilão é o material, ele já avalia para você todos os itens comprados, cada material já verifica quanto que eu tenho no estoque, quanto está encomendado em compras, qual é a falta líquida que eu vou ter nesse próximo ano, uma rastreabilidade completa, ele indica quais são os produtos e os pedidos nos quais aquele material vai ser aplicado, todo o encadeamento de ordens, que ordens de produção cada matéria-prima vai ser utilizada até chegar lá na previsão de vendas ou no pedido firme que vai consumir aquela matéria-prima. Então, toda essa avaliação, ela já foi feita nesse momento onde a gente verificou, estourou a capacidade, eu nivelei, e agora eu fiz o quê? O que eu consigo analisar? Por um lado, como é que fica a minha utilização?
A utilização estourada do MRP no perfil reprogramado, olha lá, percebam a mudança, pessoal, não existe mais nenhum período aqui que está estourado. Então, beleza, ele já fez essa reprogramação, agora você pode salvar esse cenário para poder comparar. Então, cenário 2, o que é o APS finito, com um turno só. Eu posso a qualquer momento comparar esses cenários. Por exemplo, se eu avaliar o MRP infinito, o APS finito, o que acontece? O MRP está dizendo que eu vou atender todo mundo no prazo, mas a carga está estourada. E o APS nivelado, ele fala, olha, agora você não vai conseguir atender ninguém no prazo, porque eu nivelei a produção para você, eu tive que empurrar coisas para frente. Não dá para fazer coisas no passado, nem coisas acima da linha vermelha. Então, se eu pegar aquela minha lista de demandas e verificar, por exemplo, um determinado pedido de um cliente, percebam que essa data original que eu precisaria atender o cliente, não vou conseguir atender. A data reprogramada é aquela que de fato eu vou conseguir atender. Toda essa programação agora ela fica visível num gráfico gigante. O gráfico gigante, o que é? Como que essa produção nivelada agora foi sincronizada na fábrica? Então, é uma forma de você visualizar a sequência detalhada em cada uma das máquinas. Aqui são todos os recursos, aqui é uma escala de tempo. Cada bloquinho desse aqui está indicando uma operação de uma determinada ordem, de um determinado item, que está amarrado a várias outras, né, que formam o quê? Um encadeamento. Por exemplo, o que eu estou produzindo aqui está consumindo material dessa operação e vai fornecer material para essa, que por sua vez vai fornecer para essa, e assim por diante. Então, veja, toda essa visibilidade no Gantt, ela é feita através desses encadeamentos, estão vendo? Então, você pode fazer uma série de operações aqui no Gantt, uma mudança manual para lá e para cá, você pode fazer uma intervenção manual. Por quê? Porque existe um algoritmo de sequenciamento muito poderoso por trás. E esse algoritmo, ele permite que você interaja para extrair o ótimo, para extrair o máximo da capacidade. O que significa extrair o máximo da capacidade, pessoal? Eu batendo o olho aqui nesse Gantt, vamos pegar e vamos visualizar, por exemplo, nessa simbologia de cores aqui, ó, de atraso. Aqui você pode dar zoom aqui na vertical, dar zoom na horizontal, então tem várias coisas que você pode estar visualizando aqui nesse gráfico de Gantt, está vendo? Então eu batendo o olho e falo assim, pô, está tudo atrasado. Como é que eu interajo para dizer, pô, eu preciso melhorar essa minha performance de entrega? A performance de entrega está muito ruim. Então aqui em cima, inclusive, vai dando essa taxa de serviço, que começou 100% com MRP, agora na primeira rodada do nivelamento caiu já para 22%. Estou trabalhando com turnos, será que vale a pena colocar turnos adicionais? Então você pode tomar decisões, você pode interagir. Então eu estou fazendo algumas interações manuais, depois a gente vai ver como é que isso pode ser mais automatizado. Mas, por exemplo, interações manuais, estou trabalhando com um turno só. Como é que você pode aumentar a sua capacidade? Aqui no Drummer você vem aqui nos centros de trabalho, que são os seus recursos. Esses recursos indicam, como eu comentei, os calendários. Esses calendários, vamos fazer uma simulação rápida, e se eu estivesse operando com, sei lá, 3 turnos, a partir de hoje, vamos colocar, por exemplo, há 3 semanas para frente, até o dia 19/6, eu digo que é possível operar com 3 turnos. Digo que é possível trabalhar sábado e domingo, informa que eu vou trabalhar na fábrica inteira, mando processar, o sistema gera calendários de exceção, turnos de exceção, eu volto aqui no APS, simplesmente mando ele reprocessar, e aí ele já vai verificar, por exemplo, o impacto disso. Então, quando a gente analisa, ele fala assim, olha, com 3 turnos, pessoal, veja, ele já transformou tudo verdinho. Verdinho significa que você está atendendo no prazo. A partir da semana 24 aqui, ó, já está tudo em dia. Então eu posso, inclusive, ir salvando esses cenários, como comentei, né? Então o que é o cenário 3 aqui? O cenário 3 é meu APS finito, onde eu estou trabalhando com 3 turnos. Então aqui, como eu comentei, você pode ir comparando a qualquer momento esses cenários para saber, por exemplo, entre o cenário 3 e o cenário 2, que é um turno só, o que mudou?
Olha que legal isso aqui, por exemplo, comparando esses dois. Por um lado, eu posso ver quanto que melhorou a minha performance de entrega, comparado com um turno só, e quanto que aumentou a minha despesa operacional associada à mão de obra aqui, tá vendo? Então, essa mão de obra aqui, agora trabalhando com 3 turnos, passou desse nível para esse aqui. Então, o Drummer permite que você faça esse tipo de coisa, permite que você aplique regras de inteligência para otimizar o uso do equipamento. Às vezes você tem uma condição de um setup muito elevado, e o setup, quando ele é elevado, vale a pena você fazer toda uma análise de sequenciamento por regras que minimizam o tempo de setup, portanto, ganhando horas produtivas. Lá no centro de trabalho você tem toda essa lógica possível, você pode estar definindo quais são as regras. Por exemplo, num centro de trabalho, eu digo que um atributo cor, um atributo de largura são importantes. Aqui você cria inteligência, cria esses cenários para justamente dizer que no Gantt, por exemplo, estou pegando um componente aqui, em nome de atender vários produtos que consomem esse componente, ele produziu vários lotes do mesmo componente. Será que vale a pena juntar lotes? Então, você nessas regras de setup, você pode indicar, ó, quero campanhas. Por exemplo, se é o mesmo item de operação, quero juntar lotes semanais. Com isso, você consegue ganhar o quê? Eficiência no equipamento. Você tem um indicador específico aqui de setup, que vai mostrar, por exemplo, quantos setups estão sendo consumidos, quanto da sua capacidade você está ganhando, né? Ou você está perdendo com esse setup, e quanto você melhorou ou piorou a performance de entrega. Então, performance de entrega, isso aqui é um trade-off, né? Quando você inverte uma sequência para ganhar no equipamento, às vezes você está abrindo mão de uma performance de entrega. Mas aí que está a flexibilidade de um sistema PS. O motor dele é rápido, o motor dele gera essas simulações em alguns segundos, então você consegue ver essas análises, fazer esses comparativos de cenário aqui para visualizar o que melhorou, o que piorou. Voltando aqui no Gantt também, o que você consegue estar avaliando aqui muito facilmente com a ferramenta, pessoal? Por exemplo, aquelas interrupções, né? Coisas que são muito corriqueiras num cenário de produção. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando todas as máquinas com aqueles turnos, né? 24 horas aqui, mas acabou de ocorrer uma quebra de máquina. Então você pode informar, por exemplo, pode escolher qualquer uma dessas máquinas, vir aqui no seu trabalho, da mesma forma que você coloca horas a mais, você pode estar tirando horas do processo. Por exemplo, manutenção disso para mim que vai ficar uma semana parada. Então eu mostro aqui, por exemplo, nesse período eu vou atribuir um turno zero. O que significa turno zero? Turno zero, nessa máquina aqui, ó, a máquina parou, vai ficar uma semana parada, informo esse calendário de exceção, ou passou nessa máquina, gero esse calendário, volto aqui no Gantt e mando ele reprocessar. Mandar reprocessar significa refazer todo esse cálculo, todo esse sequenciamento. Ele vai mostrar para mim, olha, parou, a máquina está indisponível, sequência que está aqui, automaticamente ele já faz toda a realocação, toda a reorganização da produção, e ainda vai verificar o impacto disso. Olha que legal. Você vai ter um impacto aqui nesse OE. Mas, por exemplo, é importante saber onde vai doer o meu bolso. Eu posso vir aqui, salvo esse novo cenário. O que é o cenário 4? Cenário 4 é máquina parada. Essa máquina parada pode estar me impactando o quê? Entrega, né? Entrega de pedidos. Então, eu vou fazer um comparativo, pessoal, já mostrando direto na veia. Por exemplo, máquina operando, esse cenário. Cenário 4, máquina parada. Aqui ele já pode me listar exatamente o líquido que muda. Essa máquina parando, esse soluço ocorreu lá no meio da fábrica, qual que vai ser o impacto lá na minha capacidade de entregar produtos para os clientes? Então ele já lista todos os pedidos, todos os eventuais itens de previsão que vão sofrer impacto, quanto? Ó, isso daqui eu vou ter que empurrar um dia para frente, as datas de entrega, por quê?
porque eu não tenho mais disponibilidade naquela primeira semana. Então veja como isso é robusto, como isso é legal, assim, você poder avaliar o impacto de uma interrupção, né, lá na sua capacidade de entregar produtos lá para o mercado, né? Então veja, isso daqui eu estou, como eu comentei com vocês, estou mostrando sequência, como é que o Drummer pensa na sua base, né? Como é que o motor do Drummer trabalha para poder gerar essas informações todas aqui que eventualmente a IA vai estar utilizando, ok? Em cima disso, inclusive, pessoal, uma coisa comum também no comercial, você pode avaliar, por exemplo, o impacto de uma matéria-prima. A matéria-prima faltou um dispositivo, faltou um ferramental, mudou de alguma forma a disponibilidade de qualquer recurso crítico, você já vai ter um impacto de imediato aqui na programação. Quanto isso vai impactar a sua programação? Então, isso é uma coisa bastante interessante e isso também vai servir de base para você poder dar as respostas muito rápidas aqui para o comercial. Então, o comercial toda hora está colocando novos pedidos, novas cotações. Como é que você também, usando o Drummer como motor, você pode agilizar esse trabalho? Então, veja, aqui você pode entrar no Drummer, por exemplo, com uma necessidade urgente, vamos colocar aqui um fura-fila. Esse fura-fila o que, que é? É uma cotação que chegou no comercial agora e eu preciso avaliar. Por exemplo, pode ser um pedido, pode ser uma família aqui de pedidos, enfim. O que o comercial está me pedindo aqui? Um determinado produto, um novo lote aqui, 80 unidades, por exemplo. Para que data? O cliente pode especificar uma data ou pode dizer, pô, me envie a data mais cedo que você consegue me atender. Por exemplo, a data mais cedo vamos avaliar hoje. E se eu colocar para hoje? Eu insiro esse cara como uma simulação. Não é um pedido real ainda, é alguma coisa que está entrando. E o fato do Drummer trabalhar no motor dele com a explosão de MRP mais o sequenciamento, te dá uma flexibilidade exatamente nesse ponto aqui. Você poder explodir uma demanda, né? Explodir uma demanda, não uma ordem de produção, explodir uma demanda e já ver o impacto. Então, eu entro aqui, eu posso estabelecer prioridades para aqueles caras que não podem mexer em hipótese alguma. A partir do momento que eu coloquei, então, um fura-fila, o sistema já disponibiliza uma função que vai fazer o cálculo do quê? Data de entrega que você pode prometer. Só que você ainda pode informar aqui, olha, se é aceitável ele furar a fila ou não. Então, se você quer ser conservador, você pode dizer, olha, não quero mexer em nada. Se você fala, não, eu posso ter uma flexibilidade, principalmente naquilo que não é tão prioritário, você pode colocar aqui um desvio médio máximo aceitável. Vamos começar aqui no conservador, tá vendo? Eu não quero mexer em nada na minha programação. Quando você roda, deixa eu ver aqui se eu salvei como simulação, salvar aqui, ó. Quando você roda aqui, o que acontece? O sistema ele vai avaliando o impacto dessa cotação data a data, a partir da data de hoje. Então veja, a partir dessa data de hoje ele vai avaliando qual que é a data mais cedo que eu conseguiria atender respeitando esse parâmetro. Então nesse meu exemplinho aqui, ó, ele fala, tá, você não quer mexer em ninguém? Prometa para o cliente lá para dia 14/6, aqui, tá vendo? Nessa data aqui, ninguém vai sofrer impacto. Agora, se o cliente não aceitou, você pode vir aqui e falar assim, pá, então é aceitável, por exemplo, um atraso médio de, sei lá, até 4 dias. Roda novamente. Então, rodar novamente significa, ele vai refazer todo o cálculo. Não era para acontecer isso, mas deixa eu chamar aqui novamente, pessoal. Aí ele vai falar para mim assim, qual que é a data que eu consigo de fato atender ou antecipar, né, a minha programação. Então veja, voltando um pouquinho aqui no sistema. Esse fura-fila, então, ele vai conseguir atender para mim, por exemplo, numa determinada data. Só que assim, lá naquela tela, ele vai me mostrar
Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui, ó, o ambiente que eu estava. O Murphy atacou aqui a apresentação, né, pessoal? Eu estava nessa simulação, quando eu mandei processar, vamos ver se eu consigo resgatar aqui, ó. Ele me deu uma data, mas enfim, assim, para a gente também não perder muito tempo. Então, o que acontece? O sistema ele vai poder avaliar, ó, se eu entrar com um parâmetro que eu não quero mexer em nada, ele dá uma data. Se eu colocar aqui por exemplo, um desvio médio a máximo aceitável, vamos ver aqui agora, vou processar. Olha lá, ele estabeleceu aqui, ó, então eu consigo antecipar para o dia 2, muito mais próximo, só que esses caras aqui são os caras que, de fato, eu vou ter que empurrar para frente. Quanto que eu vou ter que mover a minha fila para frente? Porque agora eu estou aceitando inserir um fura-fila aqui na minha programação. Então, percebam, pessoal, que isso que eu mostrei para vocês diz respeito ao quê? A lógica que está por trás da ferramenta. O Drummer ele possui um motor bastante robusto para pegar dados do seu dia a dia da operação, avaliar dentro de um cenário futuro qual que é o melhor sequenciamento. Esse melhor sequenciamento é aquele que vai indicar um Gantt otimizado, vai indicar o melhor resultado e vai então dizer para você quer validar esse cenário ou você usou simplesmente para fazer simulação? Então veja, a gente hoje tem uma convicção muito forte que o Drummer tem uma base robusta para que a gente possa estar utilizando as linguagens de IA para agora agilizar esse processo. O que eu vou mostrar para vocês agora? Isso daqui é a base do Drummer, tá, pessoal? Acredito que muitos de vocês que já viram alguma apresentação, já viram isso que eu mostrei, já sabem mais ou menos como é que o Drummer funciona. Para quem nunca viu, então fica aqui essa visão de que realmente é uma ferramenta bastante flexível para trabalhar nesse formato aqui de cenários. A partir desse ponto, você vai fazer a atualização do banco de dados, toda essa informação migra, flui lá para a base do RP e aquilo vai para a produção para ser executado. E aí tem uma série de consultas e relatórios da programação detalhada que vai para a fábrica, programação de materiais, como é que está todo esse sincronismo. Então, assim, realmente é uma visão geral das potencialidades e o que o Drummer trata do ponto de vista de informações para poder dar uma base agora para a inteligência artificial. Então, veja, eu fiz essas mudanças manuais, mostrei aqui para vocês que hoje usuários do Drummer já têm esse assistente virtual que está trabalhando com o objetivo de dar as informações de help, de ajuda, informações que usam essa linguagem natural para poder dar informação. Mas agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho muito interessante, que saiu exatamente do nosso laboratório de IA, porque nós começamos a pensar, tá bom, o Drummer é um motor extremamente potente, que gera algoritmos otimizados para fazer sequenciamento e, portanto, gera toda uma base que agora me permite ser manipulada e ser tratada por um IA. Como é que nós vamos usar isso daí para poder estar dando agilidade nesse processo de tomar de decisão? Então, vou mostrar para vocês agora um protótipo do que a gente imagina ser o uso da ferramenta de IA dentro desse contexto de motor de otimização. Então, veja, nós criamos aqui um protótipo, por exemplo, para resolver uma questão que é muito recorrente nos nossos clientes, que é aquilo lá, pô, eu tenho um mercado potencial, esse mercado é composto por demandas firmes, pedidos firmes e previsão de vendas. E eu tenho gargalos na produção, eu não consigo atender todo o meu mercado. Então vem aquela questão, o que eu tenho que fazer? Qual o mix que otimiza o objetivo da empresa? Só que esse objetivo da empresa, ele é mutável, né? Então você pode
querer analisar vários cenários. Então, a gente criou um protótipo, né, de uma ferramenta que pode ser usada integrada toda a base do Drummer, é uma ferramenta como se fosse um add-on, né? Ou pode-se usar, por exemplo, uma fonte externa, uma planilha Excel. Então, nesse modelo, o que, que a gente imagina como sendo assim, por exemplo, o uso da inteligência artificial que nós vamos também estar transferindo para o módulo básico de EPS. Então, veja, nesse ambiente aqui, é um protótipo onde o meu objetivo é estabelecer o melhor mix. Então, eu faço a minha carga de dados eu vou fazer a leitura da base do Drummer ou vou fazer a leitura de uma planilha Excel. Então, ele está puxando dados da base, aquilo que eu mostrei para vocês, o que, que são esses dados que eu carreguei. Então, ele trouxe aqui os meus produtos, esses produtos, eles consomem recursos, estabeleci quais são os meus recursos críticos, recursos que são realmente gargalos na produção, se eles são restritivos ou não, quais são as capacidades. Aqui eu estabeleço, por exemplo, quanto cada produto consome desses recursos gargalos, porque eu vou avaliar o que? A criação de um mix otimizado. Aqui são as minhas capacidades e aqui são as minhas demandas. Por exemplo, esse modelinho aqui eu tenho lá 12 produtos, eu tenho em torno de 1000 demandas. Essas demandas elas têm aqui, são para vários produtos, várias datas, pode ser pedido, previsão de vendas. Quando eu venho e falo assim, tá, roda um modelo. Esse modelo, ele usa um motor para fazer cálculo otimizado de mix, usando o quê? Usando informações que você fornece para ele. Então, aqui a gente já começa a estar trabalhando com esse conceito de uma IA para entender o objetivo da empresa para poder estabelecer o melhor resultado. Então, nesse processamento, eu estabeleço, olha, meu horizonte, o que, que é? Semanas e meses. Nesse nível, eu não tenho a granularidade, por exemplo, diária, porque a granularidade diária é o APS que vai estar dando lá, né? Vocês viram aquele gráfico gigante detalhado. Aqui eu estou criando o input para fazer a explosão do MRP. Qual que é o mix que eu vou trabalhar nos próximos períodos, semanas e meses? Aqui eu estabeleço o meu objetivo. Qual que é o objetivo? Eu quero maximizar faturamento. Legal. A diretoria estabeleceu, ó, minimiza o faturamento. Ah, não, mas tem hora que você fala assim, não, mas eu quero maximizar a minha margem. Não adianta maximizar faturamento. Eu quero maximizar a margem. Ah, mas não adianta maximizar a margem se eu tenho pedido firme, tenho previsão de vendas, eu preciso maximizar o atendimento. Maximizando o atendimento, aquilo que sobra eu posso maximizar a margem. Então você pode estabelecer vários objetivos. Qual que é o meu mix que te gera o menor custo? Então isso a IA já está ajudando muito, pessoal, porque ela te permite uma flexibilidade para criar, por exemplo, objetivos diferentes. Então, estabelecendo objetivos diferentes, dado que você parte de um motor robusto para fazer a otimização, aí fica fácil você usar uma IA para poder estar fazendo simulação. Então, por exemplo, eu quero trabalhar aqui margem e restrição, eu quero aqui uma otimização global, 12 semanas para frente. Então, quando você dispara esse modelo, ele é um modelo realmente de otimização. Então, ele verificou, olha, fez todo o cálculo, então aqui ele já projetou, nessas 12 semanas, qual que é a maior receita possível, qual é o custo e a margem que isso aqui está te dando. Se você mudar, por exemplo, aqui a margem, se você mudar, por exemplo, aqui para faturamento, então vamos ver aqui qual que é o faturamento máximo. Olha, se eu for dar maior ênfase para o faturamento, então aumentou a receita, mas aí muitas vezes em detrimento da margem. Eu quero um objetivo que me gera um mix de menor custo possível. Olha o custo que está aqui em cima. Então, esse de menor custo, o que acontece? Está aqui, ó. Então, ele já reduziu o custo para o menor nível possível. Então, a cada uma dessas iterações que você faz, ele vai te dando um resultado e você pode, esses cenários estão sendo gravados. Em cada cenário desse, você faz uma avaliação detalhada. Por exemplo, nesse modelo que eu estou gerando o meu mix pela margem,
eu vou consultar meu plano de produção. Então, o que ele gerou aqui na combinação de cada produto ao longo do tempo, aqui em cada bucket, em cada período, quanto que eu tenho de pedido, quanto que eu tenho de previsão, o meu plano de produção sugerido, já passando por esse crivo. Então, percebam que o plano de produção já nasce prontinho, e ele ainda indica para você esse conceito do CTP, Capable to Promise. O que é esse Capable to Promise? É uma coisa muito interessante para o comercial, que ele indica quanto de produção líquida você pode prometer para o mercado, porque desse plano de produção, descontando pedidos que já estão em carteira, quanto que ainda sobra líquido para você prometer para novas entradas. Então, uma informação comercial muito interessante. Aqui você consegue visualizar, por exemplo, carga dos recursos, eu quero ver todos os recursos, eu quero ver, por exemplo, vários perfis, perfil original, perfil programado. Aqui eu posso avaliar Pareto, Pareto na carga original, tudo aquilo que a gente viu lá no Dremel, qual que foi o meu principal gargalo aqui. Então você consegue também, nesse protótipozinho que a gente montou aqui para introduzir a IA, então posso estar avaliando todos esses cenários, projeções financeiras, ó, esse cenário então, no detalhe, período a período, qual que é meu mercado potencial, desse mercado potencial, quanto que o plano de produção está me gerando de dinheiro. Se eu tiver problema de capacidade, está aqui a minha perda de vendas por conta de falta de capacidade. Tem determinados períodos onde ele mostra o excesso. O que é esse excesso? Se você informou que o item precisa respeitar lote mínimo, lote máximo, multiplicidade, estoque de segurança, se você tem, por exemplo, recursos alternativos, tudo isso está sendo considerado pelo modelo. Então você consegue visualizar todas essas informações aqui. Você consegue avaliar, por exemplo, resultado financeiro. Então, o que é o resultado financeiro dessa rodada? Cada rodada dessa está sendo gravada lá no banco, perceberam? Então, aqui nessa análise, é uma análise que você está fazendo por cenário. Cenário, você mudou o seu objetivo, então ele está mudando todos os resultados. Então ele é muito rápido, ele já faz coisas que muitos de vocês já devem ter hoje em planilhas, né? Mas aí vem aquela situação, eu tenho vários cenários que foram gerados, cada um está me gerando esses indicadores. Agora, qual que é o melhor? Então, eu posso vir aqui até fazer um comparativo de cenários. Por exemplo, eu tenho esses 5 cenários aqui que eu salvei, tá vendo? O cenário da mesma base, trabalhando por faturamento, trabalhando com o objetivo de margem e restrição, menor custo. Se eu pegar faturamento, pegar, por exemplo, a receita, ó, classificar da maior para menor, olha lá, é o cenário que eu indiquei faturamento, tá vendo? Se eu pegar minha margem, classificar da maior margem, ó, é o cenário que eu estabeleci por margem. Ah, se eu pegar aqui o meu excesso de estoque, aquilo que eu produzi a mais e, portanto, vai estar formando estoque. Qual que é o menor nível? O menor nível aqui é aquele objetivo menor custo. Então, isso aqui fica muito coerente com o objetivo que você estabeleceu. Agora, em cima do motor que eu usei para gerar esses cenários, para gerar essas informações todas, o que a IA pode estar ajudando? Então, aqui a gente estabelece, por exemplo, um cockpit. O que é esse cockpit? Esse cockpit é o quê? É um ambiente onde você vai poder interagir para poder extrair informações disso que o motor do sistema gerou. Então, o motor gerou esses cenários otimizados, já usando uma lógica, um algoritmo de otimização. E agora você fala assim, tá, eu quero pegar esses 5 cenários para poder fazer uma análise. Então, quando eu peço aqui, ele trouxe os indicadores, as métricas, exatamente a receita, a margem, o custo, preço de vendas, excesso de estoque, em cada um desses cenários comparados por período. Tá vendo? Bater no olho, eu falo assim, pô, legal, eu posso de novo classificar aqui e saber. Pô, mas eu queria já ir na veia. Então, aonde entra a inteligência artificial na nossa visão? Aqui, ó.
Então, você tem esse Dremel Copilot, que você pode vir aqui interagir da mesma forma. Qual a melhor recomendação? Melhor recomendação. Então, o sistema, e veja, nesse ponto, pessoal, eu estou com uma IA local. Eu não estou consumindo token de uma linguagem tipo chat GPT e tudo mais. Por quê? Porque o motor do APS gerou o quê? Todas as informações que eu posso agora utilizar para fazer os comparativos. Sem esse motor, não adianta eu perguntar nada aqui para ele. Ele não vai construir o cenário para mim. O cenário é o motor do aplicativo, é o motor do Drummer, né? Então, quando eu pergunto aqui, qual a melhor recomendação? Então, o que acontece? A IA já vai dizer, olha, vamos analisar esses 5 cenários com base no equilíbrio entre margem, perda de vendas e excesso. O cenário mais recomendado é o do faturamento. Aquele do faturamento é que gerou a melhor combinação de receita, custo e margem. Qual o cenário de menor custo? Apresenta o pior balanço relativo no conjunto analisado, está vendo? Apesar de ser o menor custo. Minha sugestão, use o faturamento como base de execução e investigue os pontos de perda antes de fechar o plano com o Drummer APS. Então, antes de eu liberar uma programação lá para o Drummer, vamos dizer, um mix para poder explodir no detalhe, aqui eu já estou fazendo uma análise preciosa. E aqui o sistema, então, ele me indica, por exemplo, qual é o melhor cenário. Nesse ponto, eu tenho convicção absoluta que a IA é uma ferramenta extremamente poderosa para o programador. Vocês perceberam? Aqui eu já tenho assim, o céu é o limite, pessoal. Eu estou com uma IA local, eu posso, dentro disso que eu construí, qual que é a melhor margem? Margem de destaque é esse cara. Maior faturamento está aqui. Perda de vendas. Então você pode deixar questões previamente estabelecidas, que a IA já vai direto. Agora, você quer interagir, você pode vir aqui e fazer as perguntas. Vocês perceberam? Então, veja, na nossa visão, esse protótipo, né, é um software que a gente acabou construindo para fazer, e ele é real, né, ele existe, ele está integrado, né, fisicamente, ele existe, está fazendo todas essas simulações, não é mock, né, quer dizer, não é fake também, quer dizer, é um módulo que foi construído com essa finalidade para a gente avaliar o uso de uma ferramenta de IA, como que realmente ela consegue dar resultados legais para mim, percebe? Então, esse é o caminho que a gente imagina tá daqui para frente colocando no Drummer APS, não só como aquela ferramenta para você interagir, para extrair informações de um help, mas que possa realmente auxiliar no dia a dia das suas análises. Vocês perceberam lá no APS que eu fiz uma série de processamentos manuais? Eu fui lá, fiz uma carga de dados, fiz um processamento, coloquei horas adicionais. Então, pensem vocês o seguinte, que com a IA, dado o motor que já existe, você vai poder, por exemplo, chegar nesse ponto, interagir até com voz. E se eu aumentar, por exemplo, 10% a capacidade do meu gargalo no próximo mês? Significa, manualmente eu poderia fazer aqui, ó, eu venho nos dados carregados, eu venho aqui em recursos, eu pego, por exemplo, qualquer um desses aqui, mudo a minha capacidade, vou lá, processo novamente, crio um novo cenário, gravo e peço para ele comparar. Essa sequência que eu fiz, ela vai poder ser interpretada pela IA para disparar a sequência de forma automática. Então, ali você vai ter também uma agilização dentro desse cockpit aqui, onde ele pode interagir e ele pode estar indicando para mim qual é a sequência aonde eu processei. Vocês perceberam? Vir aqui e já verificar. Olha, se você aumentar 10% a capacidade, seu novo cenário vai ser esse, portanto, ele vai te dar uma nova margem, enfim, e vai comparar se aquilo, dado o custo adicional, compensa ou não, ok? Então, pessoal, basicamente é isso. Veja, se nós voltarmos, né, saindo agora um pouco do protótipo, voltando um pouquinho aqui, vamos para as conclusões.
O que a gente acabou concluindo e tendo uma convicção muito grande, né? Vamos ver se vocês concordam. A IA, ela não substitui o programador, ela não substitui a pessoa. Ela potencializa a capacidade de decisão. Tá vendo? O motor do APS tem que estar disponível, porque é o que faz o cálculo. A IA vai agilizar. O PCP continua dependendo de conhecimento industrial, entendimento do processo, análise de prioridades e uma visão estratégica. Aqueles objetivos não é a IA que vai estabelecer. A empresa, a direção, o PCP tem que estabelecer qual que é o objetivo. Você pode ter vários objetivos, analisar e depois ele vai indicar qual que é melhor. Então a IA ajuda a analisar cenários de uma forma mais rápida, antecipar impactos, sugerir alternativas, reduzir o trabalho e acelerar decisões. O Drummer APS é um motor que dá essa inteligência. Então percebam, tanto no protótipo quanto no Drummer, já que está operacional em muitas empresas, é o motor de otimização, é o motor que faz o cálculo, é o motor que prepara a base em cima da qual a IA vai trabalhar. Se a gente não tiver um motor, é um cérebro de um robô que não tem perna, não tem braço. Não adianta nada. Então, simplesmente pode estar conversando. Então, sem um APS robusto, eu comentei, a IA apenas conversa. Com o Drummer APS, a IA entende a realidade da fábrica. E eu apresentei aqui uma situação, pessoal, de uma IA local, tá? Justamente para não estar comendo o crédito, mas, como eu falei, você entra num chat GPT, num cloud, fazendo a associação. Então, esses dados que o Drummer gerou enviando para uma IA aberta, a capacidade de decisão ela é muito maior. A capacidade de decisão, de inferência, ela é muito maior com aquela base gerada pelo motor. Perceberam? Então, veja, é isso, pessoal. Esse é o plá que eu gostaria de ter com vocês hoje, né? De novo, fazendo um resumo rápido. Meu objetivo aqui foi o quê? Mostrar a ferramenta do APS, o motor que está por trás, um motor extremamente robusto, o que a gente já tem lá implementado dentro dele. Então, é aquele assistente de AI para documentação. E esse protótipo que a gente fez é o que a gente está imaginando realmente como a introdução no sistema. Então, por exemplo, esse protótipo já é uma coisa que, por exemplo, ele poderia ser colocado já para trabalhar em conjunto com o Drummer APS, porque ele simplesmente extrai aquela base, são os mesmos dados, processa nesse cenário, se interage com o IA, e aí ele pega aquele mix otimizado e joga para dentro da base para poder explodir. Hoje nós já temos um módulo no Drummer, que é o módulo Drummer MPS, que faz esse trabalho. O objetivo dele é basicamente o mesmo que eu mostrei aqui para vocês dentro do EasyMix. Só que no APS a gente tem uma lógica onde ele não está cortando demandas, ele vai nivelando, ele pega o backlog e vai fazendo um nivelamento. Agora, como previsão de vendas é algo que pode ser concretizado ou não, esse Drummer Mix, eu quis mostrar exatamente assim, uma outra possibilidade de uso dos algoritmos, né? Justamente para otimizar o mix dentro do seu objetivo e, uma vez escolhido um cenário, ele vai alimentar a explosão do MRP e a programação do Drummer. Ok, pessoal? Então é isso. Eu quero agradecer muito aí a presença de vocês. Eu quero me colocar também à disposição. Eu posso a qualquer momento, por exemplo, daqui para frente, estar visualizando como é que a gente pode estar fazendo uma análise, no caso de vocês, como é que a gente pode estar visualizando a necessidade de vocês para ver como que a ferramenta pode estar auxiliando e a gente vai interagindo daqui para frente. Ok, pessoal? Então é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês e me coloco aí à disposição. Ok?